Amém, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor e eu já os convido a abrir as suas Bíblias lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao verso 8. Nós vamos meditar nesses 3 versículos e vamos falar um pouco sobre a carreira cristã. A carreira da vida de um cristão. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. Quem escreve, irmãos, essas tristes e belas palavras é o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo que escreve ao jovem pastor Timóteo. Nós temos a primeira epístola de Paulo a Timóteo, onde ele vai dar algumas diretrizes àquele jovem pastor de como proceder na igreja do Senhor. E depois o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta. E nessa segunda carta, o apóstolo Paulo, ele está preso pela segunda vez em Roma. E essa segunda prisão de Paulo é uma prisão diferente da primeira. Da primeira prisão, ele foi liberado. Paulo foi acusado, na sua primeira prisão, de ser alguém que estava causando algazarra, no meio dos judeus. E aí, consideraram ele inocente e ele foi liberado. Mas dessa segunda vez, Paulo está preso agora, diferentemente da primeira prisão. Paulo está sendo acusado de ser um bandido. Paulo foi preso acusado de ser um criminoso. Paulo está sendo acusado de ser um dos principais expoentes do incêndio de Roma ocorrido em 17 de julho do ano 64. Paulo está sendo acusado agora por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Nero. Então, em 64, a cidade de Roma foi incendiada pelo próprio Nero. O Nero era um homem muito egoísta, ele era alguém que queria satisfazer sempre os seus próprios desejos. Ele era imperador de Roma, ele cometeu muitas atrocidades, Nós sabemos que Nero era um homem muito depravado. E Nero não gostava, da cidade de Roma, do jeito que ela estava, e ele queria uma nova cidade. Então, para ele conseguir isso, uma das coisas que ele fez foi ele mesmo incendiou a cidade de Roma. Só que o que acontece é que a cidade foi incendiada, mas uma parte dela ficou intacta. E justamente nessa parte de Roma, onde não foi incendiada, era uma parte onde a maioria dos habitantes eram cristãos. Então, Nero usa desse fato para culpar os cristãos, já que eles ficaram ilesos aí do incêndio, então vamos culpar eles, E o apóstolo Paulo, um dos principais expoentes do cristianismo na época, apóstolo do Senhor, ele é acusado, e preso. E essa é a segunda prisão. E Paulo escreve para Timóteo para dar mais alguns conselhos àquele jovem pastor. E nós lemos também aqui que o apóstolo Paulo escreve num tom de despedida daquele jovem pastor. Então, por isso, ele já escreve ali para o próprio Timóteo que ele já está sendo oferecido por libação e o tempo da partida dele é chegado. Então, ele está ali se despedindo do jovem pastor, que também é seu filho na fé. O interessante, irmãos, a gente vê o final da vida de Paulo, que foi um final de vida glorioso, mas ao mesmo tempo, humanamente falando, muito triste. Na situação que ele se encontra,
ele escreve a Timóteo que todos os irmãos da Ásia o abandonaram por medo de também serem presos. Então, olhem para a vida do apóstolo Paulo e para o que está acontecendo e se lembre do que aconteceu com o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus foi preso e foi condenado à morte de cruz, o que foi que aconteceu com os seus discípulos e a maioria dos seus seguidores? Todos eles fugiram, todos eles abandonaram o Senhor Jesus. Pedro negou, os outros fugiram, né? Então, eles fizeram isso por medo de também serem presos e condenados à morte. Com o apóstolo Paulo, a história se repete. Então, o apóstolo Paulo, preso, é condenado à morte e todos aqueles que andavam com ele o deixaram sozinho, o abandonaram. Então, Paulo descreve a Timóteo que todos da Ásia o abandonaram por medo. Pelo que dá a entender, Paulo escrevendo a Timóteo, o próprio Timóteo estava com vergonha do apóstolo Paulo e da prisão dele. E Paulo escreve para Timóteo para que ele não se envergonhasse da sua prisão e das suas cadeias. E Paulo também descreve que ao marcar uma audiência para ele poder se defender, a primeira audiência dele de defesa, ninguém foi a seu favor, antes todos o abandonaram. E lá estava o apóstolo Paulo, abandonado por seus irmãos, abandonado por seus amigos, condenado à pena de morte, e ele estava apenas aguardando o dia da sua execução. Quando a gente lê as epístolas da prisão, e Paulo descreve isso em Filipenses, ele está preso na sua primeira prisão, e ele ainda tem uma esperança de ser solto das suas cadeias. E ele escreve para os irmãos de Filipos que para ele, tanto faz, né, ele continuar preso e ser condenado à morte, ou ele ser solto da prisão, porque ele vê essas duas maneiras como ele sendo liberto, como o Senhor livrando ele. Se ele fosse condenado à morte, né, e morrendo, ele estaria livre, né, porque ele estaria com o Senhor. E se ele fosse liberto da prisão, ele também estaria livre para continuar pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele fala que ele iria continuar fazendo isso. Só que dessa segunda vez, as coisas estavam mais difíceis e a gente vê que Paulo não tem aquela esperança que ele tinha quando ele escreveu a carta aos Filipenses. E ele escreve justamente num tom de despedida ao seu amado filho na fé, Timóteo, e ele está apenas agora aguardando o dia da sua execução. Então nós vamos ler, né, esse texto novamente, nós vamos meditar nele versículo por versículo e vamos extrair do texto aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, usando o exemplo da vida do apóstolo Paulo. O verso 6 nos diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegar. Então Paulo, ele diz, né, ele escreve para Timóteo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Paulo diz que ele está sendo oferecido. Ele usa aqui a voz passiva, porque Paulo entendia que Deus estava no controle também dessa situação. Então veja que ele está numa situação difícil, mas ainda assim ele crê que Deus está no controle dessa situação na vida dele. Essa situação onde ele estaria sendo condenado à morte. E ele diz a Timóteo: eu já estou sendo oferecido por libação. Libação é uma palavra muito conhecida no Antigo Testamento. Então, todo judeu que lesse isso entenderia o que Paulo estava querendo dizer. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai ver que a libação era um líquido que era derramado sobre a oferta, né, sobre o animal que era oferecido como oferta a Deus. Esse líquido derramado, geralmente no Antigo Testamento se fala de vinho e se fala de azeite, que também era derramado sobre um animal. Então, a libação em si não era uma oferta, mas ela era derramada sobre a oferta que estava sendo entregue ao Senhor. E os pagãos também ofereciam sacrifícios às suas divindades e também ofereciam sacrifício de libação, derramando água, vinho, azeite também sobre o animal que era oferecido. Nós temos um texto em Êxodo, e eu os convido a abrir a palavra do Senhor lá no capítulo 29,
verso 40 e 41, que nós vamos ver essa palavra libação. O Senhor instituindo regras ali de ofertas ao seu povo. Vamos ler a partir do verso 38. Diz assim: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então aqui fala dessa oferta de libação, que era 1/4 de 1 hin de vinho, né? Essa nomenclatura hin, né, equivale a aproximadamente 3 litros e 700 ml de vinho. Então, a 4ª parte desse valor deveria ser derramado sobre o animal que estava sendo oferecido ali ao Senhor. Então, esse era o sacrifício de libação. E Paulo usa para ele essa palavra, esse termo, que ele estava sendo oferecido como esse líquido que era derramado sobre o sacrifício. Então, Paulo reconhecia que ele não era, em última instância, prisioneiro de Nero ou prisioneiro de Roma, mas, na verdade, ele era prisioneiro de Cristo. O Senhor está no controle dessa situação. Eu estou preso aqui por causa do nome do Senhor, eu estou preso por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e eu reconheço que eu sou prisioneiro de Cristo. Porque se eu estou preso é porque o Senhor está permitindo que eu seja preso. Porque quem tem a última sentença sobre a minha vida não é Nero, não é Roma, mas é o próprio Senhor. Então Paulo se considera, estando ali, sendo entregue a Deus ali como uma oferta suave ao Senhor. E Paulo tinha essa consciência já, de que ele poderia, durante o seu ministério, ser oferecido, né? ser morto, e ele já se considerava sendo entregue como um sacrifício ali ao Senhor. Os convido ao texto de Filipenses, capítulo 2, verso 17, onde o apóstolo Paulo já fala sobre ele ser oferecido como sacrifício. Ele vai falar sobre o desenvolvimento da salvação com os irmãos de Filipos. E no verso 17, ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Então o apóstolo Paulo se alegrava de ter sido um instrumento para a edificação daquele povo, de levar o evangelho, de ser um instrumento para que aquelas pessoas conhecessem ao Senhor. E ele diz que mesmo que ele fosse oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ele se alegraria e se congratularia com todos aqueles irmãos. Então Paulo não se importava se ele fosse morto por causa do nome de Cristo. Afinal de contas, o próprio Salvador, ele morreu no nosso lugar. Então Paulo não se importava muito com isso. Então Paulo entendia que ele, sendo derramado como sacrifício, e se lembre que a libação não era o sacrifício em si, mas ele era derramado sobre o animal que estava sendo sacrificado. Então Paulo, ele entendia a sua própria morte como algo que estava sendo oferecido e derramado sobre um holocausto, sobre uma morte que já tinha sido feita. E que morte é essa? A morte do Senhor Jesus, que foi a morte perfeita. O Senhor se entregou como um sacrifício perfeito a Deus. Então Paulo entendia isso. Eu não sou o sacrifício perfeito
para o meu Senhor. Esse sacrifício já foi feito por Cristo. Eu sou apenas um sacrifício de libação. Eu estou sendo derramado sobre a morte perfeita do Senhor Jesus, que satisfez a ira de Deus de uma vez por todas. Eu estou sendo derramado, eu serei morto, estarei sendo derramado como um sacrifício de libação ao meu Deus. Então ele entendia que ele morrendo, ele estaria apresentando a sua vida a Deus como uma oferta ao Senhor, como um ato sacrificial final ao nosso Deus. Então, Paulo continua dizendo a Timóteo: e o tempo da minha partida é chegado. Estou sendo oferecido como libação e a hora da minha partida é chegado. Paulo está descrevendo para Timóteo a sua morte iminente. Olha, Timóteo, a qualquer hora eu posso morrer. Então, fica atento aí a tudo que eu escrevi para você. Você é meu filho na fé, você aprendeu de mim, você andou comigo. Então, continue essa boa obra. E Paulo, ele usa a palavra, o tempo da minha partida. Então, Paulo sabia que a sua morte estava chegando. E Paulo, ele vai usar aqui de uma figura de linguagem que nós conhecemos como o eufemismo, que é uma figura de linguagem que vai empregar um termo mais agradável para suavizar uma expressão. Então, quando Paulo fala a hora da minha partida é chegada, ele está falando da sua morte. Então, ele usa o termo partida para suavizar aí a palavra, para se referir à palavra morte. Então, ele usa a palavra aí partida. Um dos significados dessa palavra partida no grego significava quando alguém desatava um bote que estava amarrado de um lado do lago, você desamarrava o seu bote para você chegar ao outro lado do lago ou do outro lado de um rio. E Paulo entende a morte sobre os olhos celestiais. E é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para como Paulo entendia e observava como era a morte. Ele entendia a morte dele como uma partida. E a morte para o crente é justamente isso. Quando o crente morre, ele está desatando o seu bote dessa vida terrena e ele vai fazer a última viagem para a pátria celestial. Quando nós falamos, nós vamos cruzar o rio. Quando nós cruzarmos o rio, nos encontraremos com o Senhor. Então, essa partida de Paulo é justamente isso. Ele entendia que ele estaria fazendo a última viagem dele para se encontrar com o Senhor. Estaria fazendo a última viagem dele para a pátria celestial. E a morte para o crente é justamente isso. Quando nós morremos, nós estamos fazendo a nossa última viagem para a nossa pátria celestial. E é isso que nós precisamos entender, meus irmãos. O tema do acampamento dos adolescentes, que aconteceu no final de semana passado, foi peregrinos. E nós precisamos nos ver enquanto cristãos assim, como peregrinos. Peregrinos é alguém que é de algum lugar específico, mas está por um período de tempo em uma terra estrangeira. Mas uma grande característica de alguém que é peregrino é que os seus costumes, os seus valores e o amor e o apego à sua terra não saem de seu coração. O peregrino está numa terra estrangeira, mas ele anseia voltar para a terra de onde ele veio. O cristão é um peregrino. Nós estamos aqui neste mundo de passagem e o nosso coração deve ansiar pela nossa pátria eterna, que é os céus. É a Nova Jerusalém. É lá que nós vamos morar eternamente. Então, por isso, nós não nos apegamos a este mundo, às coisas deste mundo, porque entendemos que as coisas aqui são passageiras. Entendemos que estamos aqui apenas de passagem, com um propósito que o Senhor nos designou. Todos nós estamos aqui com um propósito definidos por Deus. Nós estamos aqui para sermos luz neste mundo, para iluminar este mundo de trevas. Nós estamos aqui para sermos sal desta terra. Nós estamos aqui para conservar este mundo. Se não fossem os cristãos aqui neste mundo, provavelmente já estaria tudo acabado. Porque as pessoas estão cada vez mais distantes do Senhor e satisfazendo seus próprios desejos. Então nós estamos aqui como luzeiros neste mundo, como sal dessa terra. O sal conserva o alimento.
e nós estamos aqui também para conservar este mundo pecaminoso. Mas nós entendemos que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é o reino celestial. E é para lá que o Senhor Jesus nos levará, e é lá que nós habitaremos eternamente com o nosso Senhor. Então aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso lar. A nossa herança não está aqui nesta terra. A nossa casa permanente não é aqui neste mundo. Estamos aqui apenas de passagem. Então nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Lembre-se sempre, irmãos, a nossa casa permanente está nos céus. O Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria dizendo a vocês, eu vou preparar lugar para vocês. Jesus foi para fazer isso, irmãos. Preparar morada, lugar para cada um de nós. E naquele grande dia, quando o Senhor terminar todo o seu plano, essa cidade gloriosa que Jesus foi preparar, ela descerá dos céus, e é nessa cidade que nós habitaremos eternamente. Estaremos com o nosso Deus, estaremos numa cidade totalmente renovada, totalmente diferente de tudo aquilo que conhecemos aqui neste mundo enquanto estivemos nessa vida. E nós precisamos ansiar por essa terra, nós precisamos ansiar por isso, porque este mundo não é o nosso lugar permanente. A nossa pátria é os céus. A nossa pátria é a cidade celestial. Então Paulo entendia isso. Ele entendia que ele estava partindo. A morte não tem a última palavra na vida dele, porque o próprio Senhor Jesus venceu a morte. E assim como o Senhor venceu a morte, ele sabia e tinha essa certeza que ele também venceria a morte. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos também o ressuscitaria. E ele estaria com o Pai. E a única coisa que a morte pode fazer com o cristão é nos levar para perto do nosso Salvador. Então você vê Paulo escrevendo, e ele não está temeroso, ele não está com medo, mas ele está escrevendo a Timóteo com uma certa tranquilidade. Filho, já estou sendo oferecido por libação aqui, a minha partida é chegada. Então ele entendia isso. Eu vou fazer a minha última viagem para estar eternamente com o meu Salvador. Você vê que Paulo, na hora da sua despedida, ele não tem nenhum problema em encarar a morte. E ele encara a morte de frente, né, escrevendo para Timóteo. Justamente porque ele sabe que a morte já foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Jesus nós temos uma inabalável segurança e uma bendita esperança que nós também seremos ressuscitados com o nosso Senhor quando a morte sobrevier a nós. É assim que o cristão deve encarar a morte. É assim que nós precisamos pensar sobre a morte. Não com desespero no nosso coração, mas com paz e com esperança. A morte está vindo, mas ela vai me levar para o meu Salvador, então eu me alegro com isso. E Paulo continua escrevendo para Timóteo. Então, no versículo 6, a gente vê Paulo descrevendo para Timóteo a situação presente dele. A situação presente dele é essa. Ele já estava sendo oferecido, né, por libação, a hora da partida dele estava chegando. E agora no verso 7, Paulo vai fazer uma análise sobre o seu passado, sobre toda a sua vida. E geralmente, quando nós estamos próximos da morte, né, os relatos que nós conhecemos é que quando a morte está chegando próximo, a gente faz uma reflexão sobre a nossa vida. E é justamente isso que o apóstolo Paulo vai fazer no verso 7. Ele escreve para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, Paulo diz a Timóteo: olha, Timóteo, analisando a minha vida, hoje eu consigo reconhecer que eu combati o bom combate. Um dos maiores enganos que tem sido ensinado nas igrejas e para os cristãos dos nossos dias é que a vida cristã é uma vida tranquila. A vida cristã é uma vida somente de vitórias.
A vida cristã é uma vida onde você conquista todos os seus desejos, todos os seus sonhos, todas as suas vontades. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que isso é um grande engano. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. E olhando para a história e para a vida desse grande apóstolo, desse grande servo do Senhor, ele descreve para o jovem Timóteo justamente isso: eu combati o bom combate. Paulo estava dizendo, olha, a minha vida não foi uma vida com amenidades. E nós precisamos lembrar disso. Não é porque nós somos cristãos que nós estamos blindados das lutas, das intempéries da vida, mas nós precisamos lembrar que mesmo enquanto cristãos, nós estamos expostos a todo tipo de risco e todo tipo de perigos na nossa vida. E durante toda a nossa caminhada cristã, nós teremos muito combate para combater. Paulo, olhando para a vida desse apóstolo e muitos desses combates que ele lutou, nós também lutamos enquanto cristãos. Paulo, na sua vida, ele precisou combater contra poderes sombrios da maldade, contra Satanás, contra vícios judaicos, contra pessoas que se diziam cristãs, contra os gentios. Paulo lutou contra a hipocrisia, contra a violência, contra conflitos, contra imoralidades na igreja de Corinto, contra pessoas que eram fanáticas e desleixadas em Tessalônica. Nós estudamos o livro de Tessalonicenses com o pastor Marcos, no domingo à noite. Paulo precisou travar lutas contra gnósticos helenistas judeus em Éfeso, na cidade de Éfeso, e também em Colossos. E uma grande luta que todos nós travamos, e travamos essa luta no poder do Espírito, é a nossa luta contra a nossa própria carne, contra o velho homem que está dentro de nós. E nós vemos esses combates nos escritos do apóstolo Paulo combatendo todos esses combates. E ele diz que ele combateu o bom combate. Irmãos, existem alguns combates na nossa vida que nós não podemos deixar de combater. Nós precisamos combater. E um dos principais é o combate contra a nossa carne, contra Satanás e contra o mundo. Não podemos abrir mão de combater esses combates. Então Paulo ele diz que combater é um bom combate. Irmão, só vale a pena entrar num combate quando o combate é bom. E quando é que um combate é bom? É quando esse combate vai trazer resultados positivos para o reino de Deus. É quando no seu combate você vai glorificar o Senhor. Paulo não está ensinando que ele travou combates para defender os seus direitos, para dizer que ele estava certo, porque nós vemos aqui que Paulo, ele era um inocente, mas tinha sido acusado por Nero e estava prestes a morrer. Ele não travou esse combate, porque ele sabia que o próprio Deus estava no controle dessa situação. Então ele descansou no Senhor. Mas existem alguns combates na vida do cristão que nós precisamos combater. São bons combates, irmãos, que vão trazer resultados positivos para o reino de Deus. Então nós precisamos combater a nossa carne. Nós precisamos combater o nosso velho homem que tenta nos fazer pecar. Nós precisamos travar o bom combate contra Satanás, que é o nosso inimigo. Ele é o inimigo das nossas almas. Nós precisamos, como servos de Deus, travar esse combate contra o mundo, contra o sistema mundano, contra as ideologias mundanas que têm tentado entrar na igreja, que têm tentado fazer com que a gente seja convencido de que eles estão corretos. Nós precisamos travar essa luta, irmãos, contra a nossa carne, contra Satanás e contra o mundo. Existem combates que nós precisamos combater. E Paulo diz, eu combati o bom combate. Travei muitas lutas na minha vida. E isso foi bom. Tudo isso foi para a glória de Deus. Mas Paulo também, fazendo uma análise da sua vida, ele escreve para Timóteo. Eu combati o bom combate, mas eu também completei a carreira. Ou também completei a corrida. É a corrida da vida. E Paulo aqui está analisando a vida com a ideia do atleta, ele enquanto um competidor nessa vida, que agora alcançou a linha de chegada. Paulo estava se vendo como um maratonista nessa vida.
Então o maratonista, o que é que o maratonista quer? Atravessar a linha de chegada. O maratonista treina uma vida para fazer uma corrida de 42 quilômetros, né? Uma maratona e 42 quilômetros. O que é que todos aqueles maratonistas desejam? Atravessar a linha de chegada. Porque senão foi em vão todo o esforço dele se ele não conseguir atravessar a linha de chegada. Então Paulo entende a vida dele dessa maneira. Como uma maratona que ele precisa atravessar a linha de chegada. E ele diz a Timóteo, eu completei a carreira. Eu atravessei a linha de chegada. E o maratonista atravessa a linha de chegada, né, esperando algo que vai simbolizar ali a sua vitória, né? Seja um troféu, seja uma medalha. Então, Paulo, ele via a vida dessa maneira e ele entendia que a carreira de vida dele era satisfazer o desejo de Deus. Era cumprir a vocação de Deus na vida dele. Lá em Atos, no capítulo 20, verso 24, Paulo conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Veja o que ele diz. Eu não considero a vida preciosa para mim mesmo. A vida para mim não tem muita importância. Justamente por causa desse pensamento dele de ser um peregrino e forasteiro nesse mundo. Que ele estava aqui por um curto período de tempo. E o que é que Paulo se importava? Ele se importava em completar a carreira, como ele diz aos presbíteros. Completar a carreira era justamente ele exercer o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, completar a carreira para Paulo era o projeto de vida dele. E agora, no final da sua vida, ele pode testemunhar para Timóteo que ele conseguiu fazer isso. Olha, Timóteo, o Senhor me chamou para esse ministério de pregar o evangelho para os gentios. E hoje, analisando a minha vida, pela graça de Deus, eu consegui completar a minha carreira. Eu consegui exercer o chamado de Deus na minha vida. E esse era o meu projeto de vida. Obedecer ao chamado do meu Senhor. Cumprir o chamado de Deus na minha vida. Irmãos, um conselho para todos nós que somos cristãos. Não basta nós começarmos bem a nossa vida cristã, a nossa vida com o Senhor. É preciso também que a gente termine bem. Muitas pessoas se importam mais com o começo do que com o fim. Infelizmente, nos nossos dias, nós temos visto muitas pessoas que começaram bem na vida cristã. Que demonstraram no início que amavam ao Senhor, que pregavam o evangelho avidamente, que viajavam, que falavam do Senhor o tempo todo, que era exemplar no seu proceder, mas que no meio da sua vida cristã se desviaram, estão andando por outros caminhos, estão aderindo a ideologias mundanas e querendo trazer para dentro da igreja. E quando o apóstolo Paulo, ele analisa a sua vida e ele diz, eu terminei a carreira, ele quer dizer, eu comecei bem, estou terminando bem. Eu estou terminando fiel ao chamado de Deus na minha vida. E o apóstolo Paulo está se usando como exemplo para Timóteo. No versículo 5 do capítulo que nós estamos lendo, Paulo, ele diz a Timóteo, ele diz assim para Timóteo, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Veja que Paulo está prestes a morrer por causa do evangelho, por causa do chamado de Deus na vida dele, e ainda assim ele está motivando e incentivando Timóteo a permanecer firme. Timóteo, a minha partida está chegando, eu vou morrer por causa do nome do Senhor, mas vale a pena, Timóteo. Continue firme, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra o seu ministério, porque vale a pena. Vale a pena, irmão, servir ao Senhor.
A vida cristã é difícil, são muitos combates, são muitas lutas que nós enfrentamos, mas vale a pena. Corra a sua carreira, olhe fixamente para a linha de chegada, onde está o nosso Senhor Jesus Cristo glorificado. É ali que nós queremos chegar, é diante da presença do nosso Deus que nós queremos estar. De que adianta você iniciar correndo a sua carreira e ficar no meio do caminho? Não adianta, irmãos. Corra para chegar na linha de chegada. Cumpra a sua carreira. Vale a pena servir ao Senhor, mesmo com todas as dificuldades. E Paulo continua escrevendo para aquele jovem. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, por diversas vezes, estava em situações inundado de um mar de tantas ideias diferentes do Evangelho, de tantas falsas doutrinas, de propostas perigosas, financeiras, que ele pudesse lucrar, de ter dinheiro, e Paulo não se importava com nada disso. Paulo sempre esteve ali envolto de falsos mestres, mas em meio a toda a corrupção, em meio a todo tipo de pecado, Paulo permaneceu firme, inabalável. Jamais Paulo, ele intransigiu a verdade de Deus. Paulo jamais prostituiu o seu ministério visando lucro financeiro. Ele se importava com a vida dos irmãos, com a salvação dos irmãos, muito mais do que a própria vida dele. Por isso que ele dizia: eu não considero a vida importante para mim, o que eu quero é cumprir o meu chamado. Eu quero é completar a minha carreira, eu quero é permanecer fiel ao meu Senhor até o final da minha vida. E a melhor forma de encerrar a nossa carreira é podendo chegar ao final da nossa vida e fazer essa análise como Paulo e a gente afirmar: eu me mantive fiel ao meu Deus. Apesar de todas as lutas, apesar de toda a corrupção, apesar de todas as propostas indecentes, pela graça do Senhor, eu me mantive fiel ao meu Deus. Não tem nada melhor, irmãos, a gente chegar no final da nossa vida e fazer essa análise da nossa vida e vermos que pela graça do Senhor permanecemos fiéis a Ele. E no verso 8, ele continua dizendo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, depois de Paulo olhar para a sua vida presente, que ele estava morrendo, olhar para o seu passado e ver que ele viveu uma vida fiel ao Senhor, agora ele está olhando para o futuro, que está bem próximo dele. Ele está olhando para o galardão que aquele que se mantiver fiel receberá do seu Senhor. E ele coloca esse galardão aqui como coroa da justiça. Em outras traduções também trazido como coroa de vitória. Então, veja que os homens condenaram Paulo. Nero condenou Paulo. Roma condenou Paulo. Considerou ele criminoso, culpado. Mas Paulo não estava se importando com o julgamento dos homens. Porque ele sabe que o julgamento humano é falho. Paulo se importava com o julgamento do seu Senhor. O que Paulo se importava era o que Deus, o reto juiz, o que julga corretamente, estava pensando sobre ele. E Paulo sabia, e quando ele fala aqui, reto juiz me dará naquele dia. E esse dia que Paulo está falando é o dia em que todos nós compareceremos diante do nosso Deus. Todos nós um dia compareceremos diante do nosso Senhor. Ou para salvação eterna, ou para condenação eterna. E Paulo sabia disso. E ele sabia que naquele grande dia em que ele comparecesse diante de Deus, ele seria recompensado pelo Senhor. Porque Paulo estava tranquilo, porque ele sabia que em Cristo não havia mais nenhuma condenação sobre ele. Ele sabia que por causa da obra redentora de Cristo, ele estava em paz com Deus. Então ele não temia a morte. Paulo não temia se encontrar com Deus, porque ele sabia que quando ele se encontrasse, ele não seria condenado
pelo seu Senhor, mas ele seria absorvido, ele seria eternamente salvo e ele receberia do Senhor o prêmio da carreira que ele correu. Ele sabia que ele receberia essa coroa da vitória, essa coroa da justiça. Justiça que Cristo imputou a nós. A justiça de Cristo que foi imputada a nós para que nós pudéssemos ser salvos. Então Paulo sabia que ele receberia esse prêmio diante do Senhor. Essa coroa. E nós sabemos, irmãos, que isso deve ser uma convicção nas nossas vidas. Nós precisamos lembrar que a morte não é perda, a morte não é prejuízo para o crente. A morte é lucro, como o próprio apóstolo Paulo sempre ensinou. Quando nós morrermos, o nosso espírito, o nosso corpo será aperfeiçoado e nós entraremos na glória para estarmos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que nós seremos semelhantes a Ele. Nós tomaremos posse da coroa da justiça. E essa coroa que nos será dada não é por mérito nosso, mas é por pura graça. Tudo o que temos, irmãos, é por graça, não é por merecimento. Essa coroa que você vai receber não foi porque você se esforçou. Essa coroa que você vai receber não é porque você ofertou tudo que você tinha na casa de Deus. Essa coroa não pode ser comprada. Essa coroa, ela é dada, unicamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que temos é graça de Deus. A salvação, a vida eterna, a recompensa, os galardões que receberemos, tudo é graça do Senhor. E essas bênçãos não estavam reservadas apenas para o apóstolo Paulo, mas ele diz, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Enquanto nós estamos caminhando neste mundo, irmãos, com muitas lutas, muitas dores, nós estamos ao mesmo tempo aguardando a volta do nosso Redentor. E nós precisamos lembrar que em meio a essas lutas, existem irmãs gêmeas que nos seguem todos os dias. E a palavra de Deus nos diz que é a bondade e a misericórdia de Deus. Elas estão conosco todos os dias da nossa vida. E por causa dessa bondade e misericórdia de Deus que nos persegue, que está conosco, é por causa delas que naquele grande dia nós receberemos a coroa da justiça das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus por sua palavra. Essa exposição do texto que nós lemos, e eu queria, para terminar, fazer algumas considerações para todos nós que estamos aqui nessa manhã. A primeira delas, eu quero me dirigir aos jovens da igreja. O apóstolo Paulo, ele foi um grande exemplo para Timóteo, que era um jovem pastor. Jovens, nunca pensem que vocês sabem de tudo. Nunca pensem que porque vocês entraram numa faculdade, porque vocês têm acesso ao computador, porque vocês têm acesso ao Google, ao ChatGPT, que essas tecnologias vão dizer a vocês como é viver a vida. Jovens, aprendam com o exemplo dos mais velhos. Uma das coisas que nós vemos muito nos nossos dias é que os jovens se isolam muito entre eles mesmos. Geralmente não sai muita coisa boa quando muitos jovens se juntam, né? São muitas cabeças vazias ali, querendo dizer que são sábios e no final não sai nada. Jovens, se juntem com os mais velhos, ouçam a experiência de vida, colhem com pessoas que vocês estão vendo que têm testemunhado que verdadeiramente são servos do Senhor. Andem junto dessas pessoas. Ouçam os pais de vocês. Aprendam com os irmãos mais velhos. Paulo foi um exemplo para Timóteo. E Timóteo olhava para Paulo verdadeiramente como esse exemplo. E os irmãos mais velhos que estão aqui, busquem perseguir uma vida de bom testemunho para os mais jovens. Muita idade não quer dizer que a pessoa é madura. Tem muitas pessoas idosas com muita idade que são piores do que crianças. Não tem maturidade nenhuma. Irmãos mais velhos, busquem perseguir uma vida de bom testemunho para os jovens. A palavra do Senhor ensina isso. Os mais velhos devem ensinar aos mais jovens como proceder na igreja do Senhor.
Paulo escreve a Timóteo que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a como ser uma boa esposa, a como cuidar da sua casa, a como glorificar a Deus com o seu corpo, com a sua vestimenta, com a sua vida, com os seus afazeres. Os homens mais velhos da mesma maneira. Quando virem um jovem errando, chegue junto, admoeste. O Senhor tem dado sabedoria a vocês para que vocês possam fazer isso. Seja um bom testemunho para os mais jovens, porque o exemplo não vem apenas de palavras ditas, mas vem pelo exemplo que é dado, pelo testemunho que você tem dado com as suas ações. Então, um conselho para os jovens e também para os mais velhos na nossa igreja. Uma outra consideração que precisamos fazer e podemos extrair desse texto é que nós precisamos lembrar que a vida cristã, ela é marcada por lutas, ela é marcada por combates que nós precisamos enfrentar. Nunca deixem de travar batalhas contra a carne, contra Satanás e contra o mundo. E se lembre que na sua luta, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Ele está do seu lado e Ele te ajudará nessa batalha. O Senhor é conosco, irmãos. E lembremos que a nossa carreira não é vã. E no final da nossa carreira, nós seremos recompensados pelo nosso Senhor. Uma outra consideração, e eu quero falar aqui com todos, principalmente para aqueles que são cristãos que estão aqui. Como você tem visto a morte? Quando você fala de morte, será que você tem visto a morte com medo, com preocupação? Será que isso angustia o seu coração? Será que a morte para você ainda é uma incógnita? É algo que está encoberto? O crente precisa olhar para a morte com outros olhos. Nós precisamos lembrar que a morte é a nossa última viagem para estarmos eternamente com o nosso Redentor. Se você ainda olha para a morte, irmãos, com medo, com preocupação no seu coração, você precisa rever muitas coisas na sua vida. E que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no seu coração. E que através de todas as promessas da palavra de Deus e o próprio exemplo da vida do Senhor Jesus Cristo, seja um incentivo para você. Que isso possa trazer paz ao seu coração. E lembre-se que o Espírito que ressuscitou a Cristo, Ele também nos ressuscitará naquele grande dia. E uma última consideração. Lembrando de que a nossa recompensa em Deus é certa. Porque Ele mesmo conquistou para nós essa recompensa. Mas essa recompensa é para aqueles que amam a sua vinda, como o apóstolo Paulo falou. Nós aguardamos com ansiedade o nosso Senhor. Nós não olhamos a vinda do Senhor com medo e com preocupação. Como João escreve em 1 João 4,18, que o amor perfeito lança fora todo o medo. Então nós não temos mais medo de que o Senhor venha, de que a morte venha, porque nós temos a convicção que em Cristo nós temos salvação eterna. Nós estaremos diante de Deus não para sermos condenados, mas o Senhor, Ele nos dará o galardão que Ele tem preparado para nós. Quando nós estivermos com o Senhor e na presença dEle, nós receberemos a herança que está guardada para nós lá nos céus. Mas ao mesmo tempo, eu também quero falar com aqueles que estão aqui que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não têm a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Como você tem visto a segunda vinda de Cristo? Muitas pessoas vivem longe do Senhor, mas quando param para pensar que um dia estarão diante da presença de Deus, onde Ele será julgado, essas pessoas tremem de medo. E você não vai conseguir escapar disso. Um dia você estará diante do Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, e você estará diante dele para ser julgado. E para que você não seja condenado eternamente, você precisa do Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida.
Talvez você tenha sido o senhor de si até hoje. Talvez o controle da sua vida você acha que esteja nas suas mãos. Você faz o que quer, você faz as suas próprias vontades. Mas se você continuar andando dessa maneira, o caminho que você está andando é para o abismo eterno. É para a condenação eterna. Mas você precisa de Jesus para que Ele converta o teu caminho. Para que o controle da sua vida seja entregue totalmente a Ele. Para que Ele entre na sua vida e seja completamente o seu Senhor, o seu dono, e você passe a fazer a vontade de Deus na sua vida. E você vai ver que a partir disso, todas as coisas vão mudar na sua vida. Você vai ter esperança, o medo irá embora, e você estará tranquilo com relação à morte e com relação a se encontrar com o Senhor e Salvador. Então, se você está aqui nessa manhã e você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça isso aí no lugar onde você está. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor nesse momento, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor nessa hora. Vem ser o meu Senhor, vem ser o meu dono. Tira de mim o medo da morte. Tira de mim esse medo de me encontrar contigo. Eu não sei o que acontecerá comigo quando a morte vier. Mas com Cristo Jesus nós temos esperança de salvação eterna e nós seremos galardoados por Ele naquele grande dia. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações nessa manhã. E que nós nos lembremos que a carreira cristã não é fácil. Mas como Paulo incentivou a Timóteo: eu estou morrendo por causa do nome do Senhor. Mas vale a pena, Timóteo. Permaneça firme. Cumpra o chamado do Senhor na sua vida, porque vale a pena. E essa é uma verdade, irmãos. Vale a pena servirmos ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por tua palavra e por este exemplo grandioso da vida do apóstolo Paulo. Nós oramos ao Senhor nesse momento, para que o Senhor faça essa obra nos nossos corações e na nossa vida, trazendo-nos convicção de salvação, trazendo-nos convicção de que somos do Senhor. Nós ansiamos, ó Pai, pela tua vinda, nós amamos a vinda do Senhor. Como igreja, nós dizemos todos os dias: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso anseio, ó Pai. Nós sabemos que não temos muita coisa para conquistar aqui nesse mundo. Nós sabemos que tudo que nós podemos conquistar neste mundo não se compara ao que o Senhor tem preparado para nós. E por isso nossos olhos estão unicamente no Senhor. Nos ajude, ó Pai, na nossa caminhada cristã. Nós estamos correndo a nossa carreira e nós queremos ser fiéis ao Senhor. Nós queremos cumprir o teu chamado nas nossas vidas. Nós queremos chegar ao final das nossas vidas e poder analisar a nossa vida como o apóstolo Paulo fez. E nós queremos dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Guarda nossa mente e o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, nos combates que nós enfrentamos diariamente contra a nossa carne, contra Satanás e contra o mundo. Nos ajude, Senhor, nessas lutas e nos fortaleça a cada dia, para que estejamos mais aptos para combater esses bons combates, para a glória do teu nome, para o benefício do teu reino. Nos ajude, Senhor. Oramos também por aqueles que aqui estão, que não conhecem ao Senhor. Que teu Espírito faça a tua boa obra na vida deles, convencendo-os do pecado, abrindo o coração e a mente para compreender o quanto eles necessitam do Senhor. Faz assim, ó Pai, na vida de cada um deles. E continua conosco, Senhor, porque sem ti nós nada podemos fazer. Nós oramos por essas verdades, no nome de Cristo Jesus. Amém.